gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Já conversei com vocês, já falamos sobre a nossa apostila. Hoje o projeto novo, noções de enfermagem, tá? O assunto hoje é cuidando da saúde. Ah, meu Deus do céu, como é que é isso? Eu vou iniciar com um compartilhamento de tela com vocês. A professora vai passar as orientações da aula, vou falar, a gente vai se identificar em algumas coisas. Quando faltar ali uns 5 minutinhos para terminar, eu vou desativar o microfone de vocês e vocês vão, se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. No decorrer da aula, vai anotando aí, acompanhe pela apostila. Hoje é o capítulo 1, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Eu trouxe uma mensagem muito bacana, que ela fala assim, ó, que nós sejamos como o sol. Como assim? Ele não usa nenhuma recompensa, não espera lucro, nem elogios, nenhuma fama. Ele simplesmente brilha. Então, vamos aprender a brilhar no mercado de trabalho. Mas, para isso, nós temos que falar de algo chamado saúde. Cuidando da saúde, ok? Então, assim, só que antes da gente dar uma introdução, falando ali sobre esse projeto nosso de noções de enfermagem, como que eu, cuidador, vou cuidar de alguém, eu tenho que cuidar primeiro da minha saúde. Mas a professora vai fazer uma pequena revisão. Como assim? Vou fazer uma revisão sobre o projeto que nós tivemos anteriormente. Esse projeto de saúde e seus cuidados, nós falamos sobre a rotina da criança, a importância do envelhecimento ativo, como que o cuidador vai fazer, qual o papel do cuidador para aquele paciente que tem problema de autismo. Falamos sobre a hiperatividade, falamos sobre a esquizofrenia, que a esquizofrenia não é brincadeira não, é um problema psiquiátrico, sério, precisa ser tratado. Falamos sobre os AVCs, os tipos de AVC, falamos sobre diabetes, tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Abordamos vários cuidados, desde a doença de Parkinson, falamos sobre um pouco do Alzheimer, falamos de tudo um pouco sobre a saúde e os seus cuidados relacionados aos medicamentos. Na aula anterior, nós falamos lá, né? Que a gente tem que ver certinho a data de validade do medicamento. Quando o paciente esquece de tomar o medicamento, o que a gente tem que fazer? Esse projeto, ele é de suma importância para o crescimento e desenvolvimento profissional de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, entre lá no grupo, as aulas foram colocadas no grupo, entre em contato com o CRA, com a professora, assista o vídeo se for necessário da aula novamente, utilize a apostila como material de apoio e se ficar alguma dúvida, coloca no grupo que eu estou à disposição de vocês. Porque agora, nós não vamos falar só de saúde e seus cuidados, não dos cuidados lá com o nosso paciente, mas nós vamos falar de noções de enfermagem para que nós possamos cuidar desse paciente com qualidade. Só que agora esse nosso cliente é quem? É eu e é você. Porque hoje o tema da nossa aula, o assunto é muito bacana. O assunto é sobre cuidar da saúde. Então, cuidar da saúde não é apenas não estar doente. Então, cuidar da saúde, ó, envolve a água. Hoje em dia, não se fala tanto sobre as lavagens das mãos. Cuidar da nossa saúde bucal, da atividade física. O quanto é importante a gente descansar. Não é só dormir, é descansar a nossa mente. E diante de tantos problemas, como é difícil, né? As nossas amizades, a nossa alimentação, o estresse, enfim. São vários itens. E agora, a pergunta principal que eu quero que você comece a refletir é: quais são os cuidados básicos que nós precisamos para que o nosso corpo esteja saudável e para que nós possamos ter um ótimo desempenho no nosso trabalho? Bom, primeiro, se eu perguntar aqui para a Alessandra ou para a Maria Regina, ela vai responder para mim assim: professora, eu tenho dúvida. Mas agora, antes da gente começar até a nossa aula, eu gostaria de saber de vocês. O que é ter uma boa saúde para você? Às vezes o Altair vai falar para mim: ó, professora,
Ter uma boa saúde é poder dormir gostoso, é poder comer bem, é poder passear um pouco. A Maria Regina vai falar, professora, às vezes ter uma boa saúde é eu ficar um pouco quieta no meu canto. A Alessandra vai dizer, não, professora, ter uma boa saúde é igual eu sou agitada, eu gosto de sair, eu gosto de me divertir, eu gosto de fazer uma boa caminhada. Só que é assim, cada um entende saúde de uma forma. E algumas pessoas entendem que saúde é só não estar doente. Ó, eu tenho saúde, eu não estando doente, graças a Deus, é porque eu tenho saúde. Só que daí nós temos um detalhe. Saúde, vou mostrar para vocês o conceito que a Organização Mundial da Saúde diz. A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é uma situação, o quê? De um completo bem-estar físico, mental, social. E não é só não estar doente. Entenderam? Às vezes, a saúde para cada um representa algo diferente. Boa noite, Kelly. Boa noite, Júlia. Silvia, sejam todas bem-vindas. A professora está vendo que vocês estão aí todas atentas, prestando atenção. O tema da nossa aula hoje é cuidando da saúde. O que é ter uma boa saúde para você? É da apostila de noções de enfermagem, aqui, na aula 1. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele fala a respeito disso. E saúde não é só não estar doente. Ter saúde tem que ser um bem-estar físico, mental e social. E eu ainda acrescento, espiritual. Você tem que estar bem, você tem que estar em paz. Ok? Boa noite, Tamires. Seja bem-vinda. A professora está te vendo. E aí a professora está arrumando aí, ó, está colocando presença para essas meninas lindas que estão entrando aí. Fiquem todos em paz, tá bom? Então, pensando nisso, pensando que a Organização Mundial da Saúde fala isso, olha só, a saúde tem que ser profissional, uma saúde física, uma saúde social. É como se nós fôssemos quebra-cabeça, ninguém consegue estar bem se algo não está bem, ok? E às vezes parece que sempre quando uma coisa se encaixa, a outra desencaixa, né? E a vida é assim, vida que segue. Semana passada a gente estava aqui, hoje a gente está aqui, ó, se vendo, parando, prestando atenção. E lembrando que aquelas dores de cabeça que dá na gente, item 1. O que é importante a gente lembrar? Na água. Observe essa imagem que a professora está compartilhando com vocês. Cérebro, coração, 75%. Água. Pulmão, fígado, rim, 86%. Juntas e ossos. Olha o nosso sangue, a pele, o músculo. Ou seja, tem como não provar ou como não dizer que a água ela é de suma importância para nós? Com certeza. Porque, por exemplo, na composição do nosso corpo, 70% do nosso corpinho é ser água. Ou seja, ela que ajuda a regular tudo em nós. Desde lá a temperatura do corpo, a transportar os oxigênios, os nutrientes para as células, para converter o nosso alimento em energia. Ou seja, a água, ela é de suma importância. Ah, por falar nisso, a minha está aqui do lado, ó. Sabe por que a professora está bebendo água? É porque a água, nós não devemos beber só quando a gente tem sede. A água nós devemos beber porque o nosso corpo é uma máquina e muito bem feita. Deus foi fantástico na nossa criação. Eu creio nisso. Que nós precisamos o tempo inteiro nutrir o nosso corpo. De que forma? Tomando água. Reforço ainda. Um corpo hidratado consegue manter uma taxa de imunidade excelente. Então, quer manter o corpo prevenido de doenças ali? Água. A nossa renovação celular? Água. Lubrifica a via respiratória, a via aérea. Evita alergias e infecções no nosso corpo. Então, a professora não vai ficar aqui horas falando assim, bebam água, a água é importante. Com certeza, ela é. Regula nossa temperatura, 83% do nosso sangue, remove toxina. Ah, para aqueles que têm problema com ácido úrico, aquelas, sabe quando a junta fica tudo inflamada, assim, aquela sensação ruim?
isso também pode ser um dos fatores, a falta da ingesta de água. A Kelly ficou pensando assim, professor, é sério isso? É. Então, começou a doer muitas juntas, quer dizer que está faltando aguinha nesse corpinho aí, né? Então, se para nós é importante, para a gente oferecer para o nosso cliente também é importante? Claro que sim. Então, cuidar da nossa hidratação, da pessoa que nós vamos cuidar, para que ela faça a ingestão não só de água, como suco, chá, alimento que é rico em água, fruta, legume, enfim. Não é só com água que a gente hidrata, legume, fruta e verdura também, ok? E de preferência com uma boa indicação médica. Por quê? Porque tem que passar para um nutricionista. Não é só ficar comendo fruta, uma fruta é gostosa, vamos comer uma banana. Banana é boa, vamos comer um cacho inteiro de banana. Não pode, tá, gente? Tem que ter um controle. A gente pode comer, mas assim, que seja uma banana no almoço, uma banana no jantar. Não é pela quantidade, é pela qualidade. Guardaram bem isso? Estão me ouvindo direitinho aí, Júlia, Tamires? Então, anotem aí sobre o quê? A água é de suma importância. Desde que nós acordamos, 1 hora antes da refeição, ou uns 40 minutinhos ali depois que a gente já se alimentou. Antes de dormir é importante beber água para a gente poder não deixar o nosso rim ali tanto tempo paradinho. Esse é o item 1. Então, quais os cuidados? Pergunta que a professora fez lá no começo da aula. Quais os cuidados que nós precisamos ter para ter uma boa saúde? Para cuidar bem da nossa saúde? Beba água. 2, lavagem das mãos. Eu acho que vocês estão muito cansados de falar, mas a professora vai repetir. Fizemos juntos e vamos fazer novamente. Então, ó, tem que lavar movimentos circulares, interdigitais. Ok? Olá, a Regina até lembra, ó. Tem que fazer casoinha, tem que fazer, ó. Isso, tem que limpar o pulso. Muito bem. Se você for cuidar de um paciente e ele estiver dentro do ambiente hospitalar, você tem que fazer o quê? É importante você ter conhecimento que a lavagem das mãos há uma técnica. Por que essa técnica? Porque às vezes a gente faz assim, ó, vai lavar as mãos, a gente faz assim, ó, rapidinho. Pronto. Aí a gente esquece que aqui no meio dos dedinhos pode ficar sujeira. A gente esquece que as nossas unhas, ó, precisam ser limpas. A gente esquece que aqui também precisa, entendeu? E o punho. Isso, nunca se falou. O principal objetivo é retirar o maior número de micro-organismos. Hoje em dia está na moda. Antes, quando a professora falava de lavagem das mãos, todo mundo achava que era neurose. Hoje, por causa da pandemia, todo mundo aprendeu bonitinho, eu fico muito feliz. Mesmo quando passar essa pandemia, permaneça com o hábito de sempre higienizar bem as mãos, limpando sempre entre os dedos, no meio das unhas e no pulso também. E agora, pergunta que não quer calar. Ninguém vai me contar aqui não, ó. Mas pensa aí. Aquele hábito de ir no banheiro, a gente vai sair sempre do banheiro quando tá apertado. A gente tem que pegar por mania de limpar as mãos antes e depois. A gente limpa só depois. Tem que lembrar antes de entrar no banheiro e depois que sair dele. Não é verdade, Kelly? Kelly tá aí compenetrada. Temos que pegar essa mania. Não é fácil? Não é fácil, não. Mas com isso, se faz necessário, por quê? Por causa da contaminação. A gente pode ali, às vezes, vai se higienizar, né? O papel higiênico pode ser meio fininho, pode passar no lugar de não der, mas enfim, vou entrar nesses detalhes não, ok? Então, a pergunta, por que a lavagem das mãos é importante? Porque para todo lado tem micro-organismo, tem vírus, não é só o Covid, tem bactérias que podem, tem cerca de mais de 10 doenças que podem se contaminar. Eu posso até contar para vocês até o final da aula. Aguarda aí. Fungo, micro-organismo, protozoário, algas. As mãos é o principal veículo. Então, a técnica, professora, eu não sei fazer. Não sabe? Segue lá bonitinho, ó. Movimento circular, interdigital,
Ok? Impor, unhas, pulso, ok? Conforme a imagem que eu estou compartilhando com vocês. Ok? Então, não vou mais ficar... Ah, mas me perguntaram aqui antes, perguntaram para mim assim antes de começar a aula. Professora Evelyn, a lavagem das mãos substitui ficar só passando álcool? Não. Tem hora que tem que lavar com água e sabão, não é só ficar o dia inteiro só com álcool na mão, não. Por dois motivos. Principal, se você estiver em casa, por que passar álcool só em casa? Lava as mãos. Lavar, se você tem acesso ali à torneira, deixa para ficar passando álcool, porque o excesso de álcool, ele também resseca bastante a pele. Ele deixa a pele bem sensível. Então, lembrando que se você está cuidando do seu paciente, passa álcool 70 na mão dele, tem que lembrar de passar hidratante também, tá bom? Item 3, já que a gente vai falar os 5 primeiros itens, uma boa higienização bucal. O que é importante a gente saber para se manter uma boa higienização bucal? Que ela é importante, todos nós sabemos. Correto, Maria Regina? Não é certo que a gente sabe que escovar bem os dentes é importante? Passar o fio dental é importante? Agora vem aquele detalhe. Nesse projeto, nós temos uma aula sobre saúde bucal. A professora vai voltar a falar nesse assunto, sabe por quê? Porque tem um segredo que eu preciso contar para vocês a respeito do enxaguante bucal. E esse segredo, eu vou contar só um pedacinho dele. Tem pessoas que substituem. Faz o quê? Ao invés de parar de escovar os dentes, joga enxaguante bucal. Não, enxaguante bucal não substitui. Porque na nossa boquinha tem bactéria que primeiro ela precisa ali, tem resíduos alimentares que eles às vezes não são removidos. O enxaguante bucal é para complementar, ele não é substituir, assim como o fio dental. Ok? Guardaram bem essas informações? Perfeito. Então, assim, olha só. A saúde dos nossos dentes é importante. É muito importante. Alguém consegue trabalhar sentindo dor de dente? Imagino que não. Às vezes está o dentinho bonito por fora, mas não está cuidando direitinho ali, sempre pós-refeição, bactéria vem. Bactéria, o bicho é nojento, ele gosta de se alimentar de resto de alimento. Então, comer o docinho, meu prato predileto, é a sobremesa, é onde acaba ficando o quê? A gente brinca e fala que a pessoa tem mau hálito, é tudo de bactéria. Na verdade porque ele fica ali, aqueles resíduos, cheira ruim, dá um mau hálito. Então, na verdade, o mau hálito pode ser falta de escovação, mas tem que ficar atento se às vezes esse mau hálito, às vezes não é só falta de escovação, pode ser algum problema estomacal. Então a gente tem que ficar atento, ficar muito tempo sem comer. Vai lá para o trabalho, leva o seu lanchinho, mas fica muito tempo sem se alimentar. Então, sabendo disso, uma boa dentição, mastigar bem os alimentos, escovar os dentes ao se levantar. Por que ao se levantar? Porque ficar comendo gostoso, mas tem que lembrar do detalhe que depois tem que escovar os dentes. Mas, professora, pela manhã, se eu escovar os dentes, eu não sinto fome. Eu até compreendo. Porém, comer sem escovar, a bactéria que ficou na nossa boca o tempo inteiro vai cair na corrente sanguínea, vai bater no estômago, cair na corrente sanguínea e detalhe, pode dar problema cardíaco, doenças cardiovasculares. Só que eu não vou contar tudo hoje, não. Cena dos próximos capítulos eu vou continuar contando essa história. Hoje eu quero que você saiba que a saúde do seu sorriso depende de uma boa escovação, o uso do fio dental e, se possível, com indicação, o uso do enxaguante bucal. Excesso de enxaguante bucal não faz bem, ok? Guardaram bem isso? Hoje a professora está bem afiada para ajudar você a cuidar da saúde. Eu quero ver essa minha turma toda bonita, saudável, cheia de energia. Então, para isso, tem que usar fio dental. Um não substitui o outro. Lembrando bem, a prática do exercício físico. A professora já falou isso várias vezes. No projeto de atividade física recreativa que a gente vai ter, que vai ser muito em breve,
Só que vai ser após acabar esse, tá? A gente vai falar a diferença entre praticar exercício físico e praticar atividade física. Como assim? Todo mundo sabe de cor e salteado, escuta lá na TV que o exercício físico traz benefício, eleva a autoconfiança. Você vê? A professora coloca lá a roupinha de exercício, já começa a se sentir até mais confiante. É aquele sorrisão. Por quê? Porque o exercício físico mexe com o fator psicológico nosso. Ele começa a liberar hormônios que faz bem à nossa saúde. Então, o exercício físico, além de dar esse bem-estar, ele melhora a autoconfiança, ele alivia estresse, diminui até a ansiedade. E, principalmente, se nosso paciente, ou se a gente tiver ali com alguns traços, percebe que está, professora, eu acho que eu estou ficando com depressão. Primeira coisa, vamos fazer uma coisa. Vamos tomar uma atitude. Exercício físico. Porque fazer exercício físico frequente, além de ser importante para melhorar tudo isso que a professora falou, hoje eu quero que vocês anotem aí. O que é qualidade de vida? Anotaram aí? O que é qualidade de vida? É fazer aquilo que me faz bem ou só fazer aquilo que faz bem para mim? Até o final dessa aula, tem que estar assim, ó, na ponta da língua. Porque o exercício físico, ele aumenta a força, queima caloria. Então, se ele fortalece o osso, ele vai fazer bem para mim. Ele aumenta o HDL. O HDL é o colesterol bom. Ele só vai ser liberado quem faz exercício físico. Quem tem problema de diabetes, ou se o paciente nosso tem problema de diabetes, então mais que obrigação é o quê? Fazer exercício físico. Então, se eu aprendi que evita o peso, doença cardiovascular, câncer de mama e reto, controla e até reduz a pressão arterial. Quem tem diabetes, melhora o diabetes. Nossa, professora, quanta coisa! É bastante coisa, sim. Então, pensando nisso, contribui com a autoestima, diminui alguns tipos de depressão, reduz a resposta agressiva do organismo. Olha só quanta coisa! Melhora o nosso foco. Mas eu vou voltar a falar sobre isso. Por que a professora vai falar sobre isso? Porque até o humor, quando você começa a fazer atividade física, melhora o humor. Só que a gente tem que ficar atento ao condicionamento físico. Hoje assistiu aula, tá animadinha, entendeu que qualidade de vida, ou seja, o envelhecimento ativo vai acontecer, não é só uma coisa, são vários itens. Tem que entender, eu tenho que entender, porque eu também quero envelhecer ativamente, que a gente pode ajudar o bem-estar tanto nosso quanto do nosso paciente. Olha que legal! A atividade física ajuda tudo isso? Ajuda sim. Além dela ajudar tudo isso, ela descansa o corpo. Ela descansa o corpo. Você faz atividade, você acha que você vai cansar mais? Não. E é importante a gente saber que descansar o nosso corpo não é só dormir. Aquele cansaço mental que às vezes você dorme e acorda cansado. Por que isso está acontecendo? Porque dormir não é uma necessidade apenas de fechar o olhinho. Tem que descansar a mente e o físico. Durante o sono, tem vários processos metabólicos que eles acontecem que se você não conseguir, ele vai começar a afetar todo o equilíbrio do teu organismo. Olha quantas informações para quem não dorme direito. A longo prazo, cansaço, irritabilidade, perde a memória. A curto prazo, começa a envelhecer. Nossa, sério, professora? Muito sério. A Tamira está ali pensando, professora de Deus, é sério que pode dar perda na memória? Uhum. Então, durante o sono, gente, nós vivemos um estado fisiológico ali, assim, que a gente tem que aprender a como dormir com qualidade. Como é que é isso? O dormir bem melhora a concentração, a atenção, faz a gente ficar mais criativo, faz a gente melhorar a nossa habilidade social. E olha quanta coisa! Diminui humor, estresse, raiva, impulsividade, obesidade, tudo isso. Mas, professora, eu quero dormir em paz. Então, anota aí algumas dicas que a professora vai dar. Ir para a cama sempre no mesmo horário, de preferência.
Evitar alimento ou bebida alcoólica antes de dormir. Ficar bebendo muito refri, não posso fazer propaganda, mas não pode ficar bebendo muita Coca-Cola. Não pode, refrigerante de cor escura. Manter um ambiente adequado para a gente conseguir dormir bem. Não ficar muito tempo nem no computador, nem na televisão. No celular eu não preciso nem falar, né? Então, dormir mais e melhor. Então, são dicas, porque para a gente descansar o nosso corpo, ao ponto de trazer benefício para a saúde, o saudável é de 7 a 8 horas de sono. Eu tenho que manter minha concentração, a memória, a capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. Você não vai ter tanta paciência com o teu paciente se você não dormir direito. E algumas doenças que podem surgir. Por fim, nós falamos de 5 itens para melhorar a nossa qualidade, correto? Ainda falta mais 5. Só que agora, a professora vai fazer o quê? Eu vou liberar o microfone de vocês e gostaria de saber o seguinte. Até agora, diante desses itens que a professora falou até agora, falei sobre o que é importante a gente fazer. Queria saber de vocês. Ficaram alguma dúvida? Júlia, Kelly, Tamires, Silvia, estou ativando o microfone de vocês e gostaria de saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Maria Regina, fala, Tamires. Não tenho nenhuma dúvida. Dúvida não? Sim. Não. Alessandra. Altair? Dúvida? Não, nenhuma. Não, Alessandra? E aí, Maria Regina, alguma dúvida? Não? Ok, Júlia, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Tá com dúvida? Se até agora não ficou em dúvida, ó, a professora vai dar uma pausa agora e tô deixando uma frase para vocês aí, ó. Pessoas que te tiram um sorriso sincero e espontâneo quando você chega a pensar que tudo tá perdido, essas sim são as pessoas verdadeiras. Então, a professora está deixando essa mensagem para você pensar um pouco. Eu que estava da aula, fala aí. Só um detalhe, a nossa aula não acabou. Nós falamos dos 5 primeiros itens, correto? Às 9 horas, ou seja, daqui a pouquinho, nós vamos retornar. O que a gente vai falar? Nós vamos dar continuidade, a professora fez a primeira chamada agora, nesse momento, e nós vamos retornar falando dos outros itens, ok? Então, assim, enquanto isso, até que recomece a nossa próxima aula, se você quiser pegar, dar uma olhadinha ali, ó, e pensar no exercício físico, professora, como cuidadora, o que eu posso fazer para orientar meu paciente? Aí você vai ler bonitinho. Quando a gente retornar, se você quiser tirar alguma dúvida, a professora vai estar aqui à disposição de vocês, combinado? Por enquanto, ficou claro, Altair? Tá tudo certinho? Maria Regina, Alessandra, Silvia, ok? Então, a nossa aula, a primeira parte da nossa aula, a professora está encerrando. Daqui a pouquinho a gente faz o quê? A gente retorna novamente. Combinado? Então, eu vou trabalhar por vocês para que a gente possa dar continuidade. Ok? Então, deixa eu ver, coloquei uma pergunta aqui. Professora, eu estou com vergonha de perguntar. Tá bom, pode perguntar depois em particular, não tem problema não, ok? Então, gente, daqui a pouquinho volta a nossa aula, aonde nós vamos continuar falando sobre como que a gente faz para cultivar nossa amizade. E eu vou estar enviando para vocês uma atividade. Então, olhe daqui a 2 minutinhos no grupo. Você abre a sua atividade e responde, que depois a gente vai falar com ela na próxima aula, ok? Entendeu, Kelly? A professora vai mandar no grupo agora uma atividade para vocês preencherem. Combinado? Até daqui a pouco, então.